Eu acho que agora já tá funcionando. Boa noite, pessoal. Quem tá conseguindo me ver aí? Quem tiver me ouvindo bem, quem estiver me escutando bacana, me avisa, por favor. Quem estiver me escutando no Instagram, a gente tá pelo Instagram, a gente tá pelo Facebook. Aqui ainda não aparecem as pessoas pra mim, não tá aparecendo ninguém, mas vão me dando oi, por favor, pra mim saber que vocês estão aí. A gente está transmitindo essa live pelo Facebook e pelo Instagram. Quero dizer que o Instagram, gente, fica só uma horinha, tá? Então, quando estiver chegando perto de uma horinha, se passarmos de uma horinha, vocês correm, quem tiver no Instagram, corre pro Facebook, que a gente vai estar lá. A gente resolveu fazer nas duas. O pessoal do Instagram não vai conseguir ver a Vivian, mas ela vai falar e vocês vão conseguir ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Os nomes vão começar a subir para mim, eu vou começar a dar oi pro pessoal aqui, tá? Pessoal do Instagram, Karina, Terrior, Eat Beautiful, thank you. Lady Coelho, oi Fê, Karina Matsimura, vou pro Face. Adriana, Sidneia, pessoal do Facebook, Sidneia, Sandra Lara, Gislaine Franco Brígido, oi, beijos de Michela, Fabiano, oi mano, tudo bom? Beijo. Vânia Formentim, Beija-Flor, deixa eu ver mais quem, Luiz Joaquim, Cris Oliveira. Quem quiser oizinho aí, vai dando oi. Pessoal já entrou, já tem um pessoalzinho. Vão dizendo para mim se vocês estão me ouvindo bem. Tem um pessoal aqui do Instagram que tá dizendo que vai pro Face. Eu só preciso que vocês digam para mim se vocês estão me ouvindo bem, tá, gente? Andréia Teixeira Machado, Rose Burato, Elizabeth Alves, Paola Borges. Vamos lá, pessoal, vamos me dizendo oizinho aí, para me saber que tá todo mundo aqui. Então, gente, como eu tinha anunciado essa semana que passou, né? A gente, eu e Vivian Borges, para quem não conhece, eu faço questão de apresentar Vivian Borges. Ela, há 5 anos atrás, ela foi minha professora. E dessa relação aluno-professor nasceu uma amizade muito grande. E uma amizade que dura até hoje. E hoje, graças a Deus, é uma amizade que a gente inventa muita coisa junto e cria muita coisa junto. E ri muito junto também. E eu não poderia chamar uma pessoa melhor para falar a respeito de colorimetria na micropigmentação do que Vivian, tá? E por que eu falo isso? Não que as pessoas elas tenham a necessidade de graduação ou elas tenham a obrigação de saber muito além daquilo que está ao seu alcance, ou as pessoas que saibam um pouco menos não vão dar um suporte legal. Não, eu sou totalmente contra. A pessoa que ela tem a boa vontade de aprender para ensinar é realmente aquele mestre que a gente deve levar para a vida toda, e não importa onde ele estudou. Só que a Vivian, ela é uma pessoa que ela encapsulou a dedicação dela e ela focou, ela deu um foco para aquela dedicação dela e ela resolveu expandir em tudo. A Vivian, ela é bacharel licenciada em Química pelo Centro de Universidade Fundação Santander.
Ela é pós-graduada em cosmetologia pelas faculdades Oswaldo Cruz. Ela é mestre em engenharia de processos químicos pela Escola de Engenharia de Mauá. Tem atuação por mais de 15 anos no mercado de cosmético, no desenvolvimento de produtos e treinamento para formação e competência na área de saúde e beleza. Ela é instrutora de dermopigmentação cosmética e estética. Há 5 anos ela é docente de cosmetologia no SENAC, na Unidade Santo André. Foi por 17 anos e a formação profissional dela ela dá formação em micropigmentadores, designers cabeleireiros, esteticistas, maquiadores e podólogos. Em vista disso tudo, por que eu li toda essa formação de Vivian antes de chamar ela aqui para nossa live, que daqui a pouco ela vai estar presente? Porque hoje nós temos uma balança muito grande na micropigmentação, que é o que está fazendo a vez, ou ajudando, ou estragando o trabalho do profissional, que se chama colorimetria. Temos muitas informações válidas no mercado, mas também temos muitas informações que não são viáveis. Eu acho que eu cheguei a comentar num dos meus stories que hoje nós vamos esclarecer coisas que outrora foram ensinadas e não se ensina mais, não se usa mais, não que seja errado, é que na época que foi aprendido se usava, era específico para aquele momento. E para aquele entendimento de muitos professores, aquilo era viável. Só que como a cosmética, como o mercado da beleza, ele gira, né? É uma roda e está aí circulando. E a evolução também chega para esse mercado, tudo se renova e tudo muda. E por conta dessas mudanças, que às vezes a gente não consegue ter a compreensão dessas mudanças num curso, porque em 5 dias um professor não consegue chegar e dizer: oi fulano, tudo bom? Então vamos lá falar de dióxido de titânio, por exemplo. Dióxido não é um monstro não, tá? Se usar ele direitinho, a gente consegue fazer um bom trabalho. Não dá tempo. O professor tem que formar os alunos em coisas mais específicas e ele dá aquilo que é melhor a ser explanado, tá? Eu vou chamar a Vivian agora e ela vai se apresentar para vocês. Eu quero dizer que ela vai falar sobre o que ela vai dizer e depois eu vou pedir para vocês deixando as suas perguntas. Eu vou lendo, tá? E eu vou lendo as perguntas, vou passando para a Vivian. E nós vamos falar sobre o assunto de colorimetria. Só que nós vamos pegar bem na ferida mesmo. É colorimetria dermógrafo e colorimetria Tebori. Tem diferença e a Vivian vai explicar essa diferença para vocês. Deixa eu assinar pro pessoal aqui, dando oi para todo mundo. A gente já tá com 15 pessoas na live. Gente, seguinte, eu tenho um presentinho para dar. Eu tô lançando um treinamento, ia ficar para julho esse treinamento, só que eu vou ter que passar para o mês de agosto, tá? Porque eu não sei se eu contei para vocês que eu tinha quebrado meu pé mês passado, então tirei o gesso, tava tudo certo, caí, quebrei de novo. Então agora eu tô de molho, eu vou ter que estar correndo médico para cima e para baixo, filho pequeno, então eu tive que dar uma adiada no meu treinamento. Vamos compartilhar aí essa live nos grupos aí, aonde vocês quiserem, que daí vai aparecer aqui os compartilhadores, tá? Um treinamento online, eu vou sortear entre só quem compartilhar a live, tá? Um treinamento online de lábios, tá? Um treinamento de lábios. Ali eu vou abrir a caixinha de Pandora. Aqueles lábios que a gente vê nas fotografias lá, lindos, maravilhosos, divinos, e que às vezes a gente bate a cabeça e não consegue fazer. Então, nesse treinamento é um passo a passo, enfim. Então, eu espero que vocês compartilhem muito, para as pessoas verem isso também. Deixa eu ver como é que faz aqui o negócio. Deixa eu ver. Adicionar espectadores para participar da sua transmissão. Deixa eu ver se eu não vou fazer. Incluir Vivian. Deixa eu ver se eu não vou fazer cagada. Eu tinha apertado no botão certo, né?
Deixa eu ver. Vivian, se eu não conseguir te chamar ali, tu me faz uma chamadinha aí, tu. Ah, entrou! Consegue me ouvir? Sim, perfeito. E vocês, gente? Gente, vocês estão ouvindo a Vivian, vocês estão vendo a Vivian. Vivian, dá oi, dá boa noite pro pessoal. Boa noite, turma. Aqui em Portugal, meia-noite, para vocês, 8. Verdade, verdade, vizinha, meia-noite. Ó, Ó, regalada. E de sobrancelha feita. Penso que, ó, aí, ó. pé quebrado e sobrancelha feita. Quebrado, sobrancelha feita. Essa foi muito boa. Gente, A pode se gente fica apresentar, minha amiga, que tem quebrada, algumas pessoas. né? A gente fica Oi? quebrada, mas a sobrancelha tem que estar em dia. Intacta, né? Nesse meu pé ninguém tá vendo, mas o meu rosto tem que estar perfeito. Ó, sobrancelhão. Vamos lá, pessoal. Vivian, fala um pouquinho aí. Fala, eu já dei uma espanada aqui no teu currículo, que parece mais um bolo do que um currículo de tão doce. Né? Uma lista Fala mais um telefônica. pouquinho pro pessoal aí da tua trajetória. Conta pro povo aí. Então, pessoal, sou química de formação e micropigmentadora de paixão. Deixa eu contar como é que eu entrei na micropigmentação. Na Que bom. micropigmentação, né, eu entrei porque no Senac eu dava a aula de maquiagem profissional e sempre atuando com camuflagens, né, hemangiomas, melasmas, olheiras, e eu falei assim, tenho vontade de transformar isso de algo assim que é temporário em definitivo. Então eu falei assim, vou ter que fazer esse curso de micropigmentação. Então meu foco sempre foi para a médica. Ai, que Aí, benção. né, aí com isso eu fui fazendo a micropigmentação cosmética, sobrancelha, olhos e lábios. Só que eu não atuei muito tempo. Deu menos de 6 meses. Aí eu já comecei a fazer o martelinho de ouro, correções. Gente, adorei essa. Ela deu um apelido, martelinho de ouro. A primeira vez que eu ouvi falar isso, martelinho de ouro. Ó, custei, mas depois digo, Ó, martelinho de ouro. então Gente, não nessa do sei. martelinho de ouro, porque ela trabalha muito com correção. Ela é especialista também em despigmentação química. E o que que aconteceu? A gente começou a inventar moda e eu criei um protocolo, passei para ela arrepiou os cabelos. Mas olha só, gente, o protocolo para quem eu ensinei super funciona e a gente vai ter uma oportunidade de falar de despigmentação química porque ela é, bom, li o currículo dela, não precisa acrescentar mais nada, né? É, ela tem realmente essa facilidade de agregar os produtos e realmente fazer com que eles deem certo e que funcione de uma maneira correta, onde o profissional não faça cagada, né? Literalmente, e esclareça mesmo verdadeiramente aquilo que tem que ser esclarecido. O que, que é correção, o que, que é extração, pele que é para ser extraída, que não pode ser extraída. Aqui você vai tacar um laser, aqui você vai fazer despigmentação química e por aí vai. Tá? E isso é muito bom. E estudando com ela, porque a gente começou essa amizade, porque eu fui aluna dela, acho que uns 5 anos faz, né? 2016. É, foi. 2016. É, Dois, por aí. não, 2015. 2015? Ah, Foi uns 2 meses ou 3 meses depois que eu fiz aniversário. Eu sei que 2015, porque eu tinha oh, 35. ó, tá vendo? É, Aí foi e lá é na muito legal. Marciele, né? É Lá em isso, com a Gaspar Marci, ainda. exatamente. É, Então, dali nasceu a nossa amizade, a gente pesquisou foi. algumas coisas, eu pesquisei muita coisa, mandei para ela. Eu montei um protocolo e assim, ela é uma profissional tão estruturada que quando eu montei o meu protocolo, eu mandei para ela analisar, porque se ela dissesse assim, Fê, não é viável, não toca isso no mercado, não ensina isso para ninguém, eu ia enfiar dentro da gaveta ia fazer de conta que não tinha visto nada daquilo ali, mas como ela aprovou, ela realmente, enfim, muita coisa eu faço com a aprovação dela. Gente, vamos falar então de colorimetria. Muita gente me pergunta, e eu tenho certeza que muita gente pergunta para ti também, Vivian. Afinal de contas, colorimetria para dermógrafo tem diferença de colorimetria
para Tebori? Tem diferença? Que diferença é essa? Então, assim, gente, quando a gente fala em colorimetria é luz. Então, é a cor que eu enxergo. Então, o nosso procedimento, o resultado dele cicatrizado é colorimetria. Só que essa colorimetria, como é um processo de reflexão e refração de luz, a profundidade é um fator que conta. Então, procedimentos realizados no dermógrafo, levando em consideração o peso de mão, né, intermediário, então, ou seja, nem uma mão muito leve nem muito pesada, ele atinge uma profundidade superficial. E aí, no caso, quando você faz com um indutor manual, dependendo da lâmina, ele é um pouco mais profundo. Com isso, o que vai acontecer? De acordo com essa profundidade, o pigmento ele não sofre mais reflexão, ele sofre refração. Então você tem uma perda de definição e com isso o que acaba acontecendo? O marrom que você quer ler, você não lê. Você acaba lendo cinza. E se ele estiver mais profundo, você acaba lendo ele com o famoso chumbado ou azulado. Então, isso tem a ver com profundidade e o erro de leitura, porque não existe mais refração, existe reflexão. Desculpa, não existe mais refração, existe reflexão. Então, o que acontece? No dermógrafo, como eu trabalho um pouco mais superficial, a gente costuma fazer muitas leituras de cinza. Com o Tebori, além das leituras de cinza, a gente também, dependendo da profundidade atingida, leituras de azul. Então, por isso que se faz necessário as correções dessas cores com o acréscimo do laranja ou vermelho nas tintas antes de implantar dentro da pele. Isso numa correção que você fala é pegar um procedimento antigo. Você vai tratar um procedimento antigo que tem essas leituras, ou cinza ou azulado, e fazer as Não. correções antes. A gente vai evitar essas leituras antes de Sim. implantar na pele, porque depois de cicatrizado, para a gente fazer a leitura da reflexão de luz, ou seja, dos castanhos desejados. Realmente cor de pelo. E Gente, quando já vocês estão no existe caminho certo. E quando já existe um procedimento acinzentado, azulado, aí a gente já aplica dentro da colorimetria a estrela de Oswald, que é o nosso trabalho de neutralização. Sim. Vivian, tem uma pergunta aqui que me fizeram, na verdade, me fizeram essa pergunta umas 6 vezes essa semana, que eu até deixei ela separadinha aqui para ler. 30 dias após o procedimento, minha micropigmentação feita na cliente não saiu nada, está tudo ali. Porém, do ponto alto para o ponto final, a sobrancelha ficou azulada. Do ponto alto para o início, ficou um cinza bem clarinho. Do ponto alto para o ponto final, o que ficou extremamente azulado dá a impressão que esfumou. O que eu faço? Então, por que aconteceu ali? Provavelmente ali onde ficou azulado, de duas uma, ou teve sangramento, ou ela pesou a mão naquela região. Porque qual o hábito que a gente tem que a gente precisa perder? O peso que a gente coloca no início é o mesmo peso que a gente coloca aqui, do ponto mais alto para baixo. E isso está errado. O peso que eu coloco aqui tem que ser mais leve, porque aqui a pele é mais fina. Então, por isso que muitos procedimentos azulam daqui para cá. E geralmente o que acontece? Sangra. Então, geralmente, quando esfuma, a gente tem três possibilidades: fios curtos, excesso de anestésico e entrada incorreta da lâmina ou da agulha, fazendo com que a tinta se espalhe na diagonal. E o excesso de anestésico que tu diz, Vi, é passar muitas vezes ou passar uma única vez e deixar muito tempo? Não, várias vezes. Tá sempre passando anestésico. Sim, aí o que acaba acontecendo? A pele emborracha,
te obriga a colocar mais força e com isso você aprofunda, te fazendo a Exatamente. possibilidade de dar maior peso nessa mão. Uhum. Eu lembro numa das palestras que tu deu a respeito de colorimetria que eu assisti, que tu falou que quando acontecer da gente perceber que pesou demais a mão, entra já com um processo para tirar. Notei que pesou demais. Entra já com um sorinho para tirar, com óleo mineral para Mineral. tirar, e Isso, depois aplica vaselina para parar o sangramento. E se for o caso, exato, quando estiver terminando o procedimento, volta ali no. E só satura com laranja, né? Tá, e exatamente. esse procedimento que tu explicasse, assim, ele vai só amenizar ou ele vai realmente reparar o problema? Não, ele repara. Aí ele É repara. o, é o martelinho de ouro da batida imediata. Viu, gente? Eu prestei atenção na explicação do martelinho de ouro. Eu não entendi o Porque nome, você mas vai eu entendi a fazendo os explicação. reparos. Você vai fazendo. É que em São Paulo a gente tem hábito de chamar de martelinho de ouro. Ah, corrige que é O, o o meu mesmo, né? acerto, o acerto na lataria. Deixa eu ver. Meninas, vocês podem ir deixando as perguntinhas de vocês que eu estou lendo aqui. Deixa eu ver. Ó, Paula Borges. Correção de sobrancelha avermelhada. Faço feita com o MAG. Bom, assim, ó, a gente vai evitar de falar de marca de pigmento, se é o que a Paola Borges, beijo, Paula, perguntou. Por quê? Porque cada marca tem a sua particularidade, tem o seu estilo de se produzir. Cada um desses profissionais que produzem as suas tintas, eles têm as suas fórmulas, então fica complicado da gente saber a carga pigmentar de cada uma, né? Tem uma seção padrão para a carga pigmentar, a gente sabe que tem, mas cada empresa dá a sua mexidinha, né? Então, assim, tecnicamente, com determinada marca, não dá para saber. Mas Não, a respeito ali de correção de sobrancelha vermelha feita, feita com essa pergunta inorgânico. também me fizeram a respeito de fios, quando fica vermelho com fios e compactado. O que que a gente faz, Vi? Então, por que que fica avermelhado? Então, trata-se de uma tinta hidrofílica ou pseudo-hidrofóbica que tem água na composição. Então, o que que acontece? Esse pigmento, ele vai se degradando, ficando só o que a gente chama de cor fonte. Então, ou seja, a cor que, o pigmento que produziu os demais pigmentos. Então, a gente chama de pigmento origem. E no caso das tintas inorgânicas, o pigmento origem é o óxido de ferro vermelho. Então, o óxido de ferro preto vai embora, o óxido de ferro amarelo vai embora, ficando o óxido de ferro vermelho e, se tiver na tinta, o dióxido de titânio, resultando em sobrancelhas avermelhadas e rosadas. Nas Muito tintas interessante. orgânicas, ela citou MAG porque MAG é uma tinta inorgânica. Tá? Então, tintas dessa natureza, né, dessa marca e de outras marcas, por exemplo, como a S Pigment, né, da Ana Savoy, são tintas inorgânicas. Hum, Então, eles têm, teoricamente, por fundamento, quando eles são hidrofílicos ou pseudo-hidrofóbicos, ter esse tipo de comportamento de degradação, ficando só na tua pele o óxido de ferro vermelho. exato. Aí, aí quando a Eu ia te tinta é fazer uma pergunta que tu falou orgânica, que fica só o óxido de ferro vermelho. E quando acontece de ficar o óxido de ferro vermelho e ocorrer uma, uma ferretinização ainda no processo, a gente consegue reverter ainda assim, porque essa ferretinização ela tem um impacto sobre essa fixação do pigmento do óxido que ficou. A sim. gente consegue reparar mesmo assim quando há o processo ferretino mais a fixação desse óxido de ferro ou não? Então, o que que acaba acontecendo? Quando você fala em ferretização, a gente está falando de um sangramento, né? Então, Sim. você já tem a ferretina junto com o óxido de ferro vermelho, causando essa cicatrização por coagulação. Então, ou seja, essa fixação da tinta, do pigmento, por coagulação. Então, aí acaba resultando num vermelho arroxeado.
Então, eles vão ter essa natureza entre vermelho, rosa e vermelho arroxeado. Então, o que, que a gente faz para neutralizar esse procedimento? A gente usa o fundamento contrário. Exato, Então, verdade. então quem neutraliza o vermelho? O verde. Exato. E aí, quem são os verdes? Os castanhos. Então, todos os castanhos neutralizam procedimentos avermelhados. Mas se Os você não castanhos que tu quiser fala na mais categoria dos trabalhar. médios, né? Não, não. Cor de pelo, qualquer Qualquer castanho, castanho. seja ele um fundamento verde, verde amarelado ou verde azulado. Que os verdes Sim, azulados, né, que a gente chama de verde musgo, né, são os castanhos escuros. sim. Deixa eu te fazer uma Então, pergunta aqui, ó. A Regina Mariano, pode continuar. não, que eu Gente, aqui ia tá dando só delay para a aqui, gente. tá? Tá dando atraso, tá dando atraso. Aí às vezes eu acabo interrompendo ela ou vice-versa, é normal, tá? Tá, pode Não, continuar. gente, enquanto isso, tá? Então, assim, não, só para eu concluir, né, Fê? Então, o que que acaba acontecendo? Você pode usar qualquer castanho, tá? Seja da cor do pelo, você acaba neutralizando. Aí, eu só ia concluir o seguinte, para você não precisar mais neutralizar, então, ao invés de você continuar com uma tinta inorgânica, você usa uma tinta orgânica. Porque a tinta orgânica, né, hidrofílica ou pseudo-hidrofóbica, o que que ela vai fazer? O amarelo vai embora, o vermelho vai embora e fica o preto, que é aqueles finzinhos acinzentados. Então, esse cinza com o vermelho, você vai ter uma sobrancelha sempre castanha. Sempre acastanhada no final. A Regina Mariana perguntou assim, ó. Então isso significa que sempre que sangra, tem alteração na cor indesejada? Ele migra, sangrou, migrou. Eu sempre falo isso muito, eu sempre falava isso muito para as meninas. Gente, pode fazer tudo certo. Tá perfeito. A receitinha, nananana, pesou a mão, correu sangue, acabou com tudo. Aí é onde entra o Sim, martelinho de ouro. exatamente. Onde Para entra o você martelinho de ouro. neutralizar. Exato. Por quê? Porque sem sangramento é o que a gente deseja dentro da micropigmentação, que é a fixação desse miopigmento por fagocitose. Então, aonde a Sim. gente implanta, seja por microcortes no microblading, seja por injeção numa máquina rotativa ou num dermógrafo, então a gente está implantando de acordo com o local que a gente está perfurando ou microcortando. Agora, quando sangra, o pigmento ele é de modo coagulado. Então, ou seja, não há fagocitose. Ele Ai, fica aprisionado. Então, ele se fica preso. aprofunda. Bastante. E em muitos casos, quem trabalha com laser sofre com isso. Por quê? Porque o laser não faz leitura de pigmento coagulado. Quando ferretina no lance do sangue. Ele não É. lê, apesar que ele faz a leitura da carapaça do cromóforo hemoglobina, ele não lê o pigmento embaixo. Então te obriga a destruir essa carapaça primeiro com uma despigmentação ácida, para depois você entrar com o laser. Sim. A Regina Célia está perguntando: a partir de quanto tempo pode ser feita essa despigmentação com óleo mineral? A gente estava falando, Regina, no começo assim, ó. A Vivian vai explicar depois de quanto tempo da micropigmentação feita e dando o problema. Mas o na hora que ela chama carinhosamente de martelinho de ouro, o na hora é assim. Você viu que você pesou a mão, que você foi fundo demais e sangrou, você já entra com o óleo mineral, porque você viu que pesou demais e que sangrou. Pesou, sangrou, óleo mineral. Óleo mineral passa com o microbrush, porque o microbrush tem alguns dentinhos, parece uma mamoninha, você esfrega ali, deixa ele entrar e ocupar o espaço do pigmento para expelir o pigmento,
Depois que isso acontecer, e você vai fazendo a outra sobrancelha, depois você limpa e você aplica vaselina em cima daquela sobrancelha para ela parar de sangrar. E no final, quando você finalizou tudo, aquele local que você acha que pesou demais a mão e fez esse pronto socorro ali de imediato, você vai saturar mesmo só com o laranja para não correr esse é o martelinho de ouro da Prof. Vivian. Aí Ó, você toca o laranjinha naquele cantinho ali que é para ficar bacana, que é para não dar problema. Agora, Vivian, depois que faz a sobrancelha, a pessoa ela não prestou atenção nisso e passou ali os 30 dias ou antes dos 30 dias, a cliente nota que a sobrancelha está ficando azulada ou roxa. Em qual momento que a gente entra dentro desse período ali com o óleo mineral? então, a gente pode entrar com ele desde imediato até 30 dias. Então, eu falo assim, ó, percebeu o erro? Não espere cicatrizar. Ou acenda uma vela rezando para aquilo não fixar. Já entra com Vela óleo só mineral. resolve se acabar a energia, hein? Nem no dermógrafo é movimentada a vela. Não. Então, de imediato até 30 dias. Seja num trabalho de tatuagem, seja num trabalho de micropigmentação. Os tatuadores também, quando eles erram um traço, eles usam óleo mineral para remover o traço. Hum. Explicando aí também óleo mineral para as meninas, o que que é óleo mineral e o que que é vaselina? Vaselina, a gente tem duas categorias de vaselina: vaselina sólida e vaselina líquida. Tá? A vaselina líquida, na química, é a mesma coisa que óleo mineral. Então, quando a gente fala em óleo mineral, a gente também está falando de vaselina líquida, que também popularmente é conhecida como parafina líquida. Em São Paulo, a gente usa mais o termo vaselina líquida. Em outras regiões do Brasil, óleo mineral. No sul é usado muito óleo mineral. A Óleo pergunta da mineral, exato. Renata Alckmin. Beijo, Renata Alckmin. Gente, eu não tô vendo ninguém compartilhar essa live. Ninguém vai ganhar treinamento de lábio, hein? Eu não dou. Que ruim, que ruim. Então, olha só, é verdade que os pigmentos de fora não conseguem entrar no Brasil devido à quantidade de metais, onde o parâmetro da Anvisa é menos tolerante? Na realidade, é assim, essa parte, né, de regulamentação, né, cada país ou cada confederação tem o seu. Tá? No caso do Brasil, eles são bem categóricos. Então, é assim, o que é permitido é uma parte por bilhão, uma parte por milhão. Nos Estados Unidos, essa concentração é um pouquinho mais elevada. 5 partes por milhão, 2 partes por bilhão, tá? Mas no Brasil é tudo um. Então, por exemplo, cobalto. No Brasil, você tem um limítrofe. Por exemplo, é que eu não me recordo de cabeça, tá? Mas vamos supor, ele sempre vai ser menor, tá? Vamos supor 1 ppm, tá? Tá. Lá fora é um pouquinho maior. Por quê? Porque para nós, Brasil, trata-se de um produto para a saúde que você implanta dentro da pele. Para o FDA, é um cosmético que você aplica na superfície da pele. E se você estiver injetando na pele, é por sua conta e risco. Porque se você ler no rótulo, eles falam que o FDA, né, o FDA, traduzindo, não aprova este produto para tatuagem. Então, ou seja, a concentração de metais pesados pode ser mais alta. Apesar de que a gente tem estudos aí bem aprofundados e bem categóricos que um produto de micropigmentação, exclusivo para micropigmentação, para ele fazer mal, a pessoa ela tem que ter lapsos de reações alérgicas ou alergia concentrada e detectada de alguma coisa. Porque às vezes tem gente assim, eu não compro pigmento da marca tal porque diz que faz mal para a saúde. Eu não compro pigmento da marca de fulano porque diz que faz isso. Eu não uso pigmento tal por causa daquilo. Gente,
Se não pode sangrar por uma questão de resultado, significa que o pigmento ele não permeia ao ponto de encontrar veias e derivados de veia, que são os Capilares. capilares e por aí. Então, ainda que entre, né? Que força que uma molécula de pigmento tem para percorrer todo o caminho celular, encontrando um sistema imunológico ativo e contínuo, que vai derrubar qualquer vestígio de molécula que possa fazer mal para o nosso corpo, antes de chegar a um órgão vital, por exemplo. Né? Que uma vez eu ouvi, por exemplo, a respeito de não usar anestésico na pele. Algumas legislações exigem que não se use, mas isso é categórico, é de estado. Aí no Brasil é de estado por estado. Tem estado que não permite, tem estado que deixa, tem estado que permite que tatuadores usam, pessoal que bota piercing também pode, mas tem locais que não pode e por aí vai. Mas isso são regras, né? Que tem que ver cada um com o seu estado. Mas vamos falar de corpo, que mal que um anestésico faz, a não ser se passado exageradamente, como a Vivian falou, ele pode dar maus resultados, mas daí era fazer mal para a saúde, como paradas cardíacas que algumas pessoas falam, né? Ele não tem força para isso. Nunca uma molécula, uma partícula de molécula, que é o que representa o anestésico, tem força contra um sistema imunológico autoativo, que é o nosso. Né? A não ser que a pessoa tenha alergia, né, Vivian? Se a pessoa for alérgica, aí complica um pouquinho. Sim, então fatores, né? Alergia é um dos componentes da fórmula. Sim. Né? Ele ser líquido, então é um fator de perfusão que faz com que o anestésico realmente se espalhe. Só que a gente usa em creme, a gente usa em Isso. gel. O Exatamente. creme tem uma menor perfusão, então ele atua mais em superfície. O gel não, porque ele tem um alto teor de água, a perfusão é maior. É maior. Né? E aonde, então, Mas, os riscos são maiores, né? exato. O aspecto epinefrina. Se a pessoa tiver com a imunidade também muito baixa, a epinefrina interage, digamos assim, mais intensa. E se a Uhum. pessoa tem problema cardíaco, também. Age, Então, age de forma mais intensa. exato, exato. Corre o risco do quê? De uma taquicardia, que Sim. dificilmente um profissional leigo consegue controlar na maca. E diante da ansiedade, essa taquicardia pode gerar um infarto por conta da ansiedade da pessoa se desesperar e o profissional não ser apto a acalmá-la ou Isso conduzir as diante, condutas. isso diante de uma pessoa com problemas comprovados e a gente usar. Eu sou assim, ó, a Exato. pessoa quando, porque eu sou muito cautelosa, então quem estudou comigo, eu sempre passo isso. Não faz se a pessoa não te deu as informações corretas na lista de anamnese. E principalmente o fato de a pessoa, vamos supor, passou dos 50 anos. Quando a pessoa passa dos 50 anos, a gente sabe que o dia a dia é corrido, a alimentação não é lá aquelas coisas, então a pessoa realmente está se transformando na correria, está se transformando numa bomba atômica, porque come qualquer coisa, Exato. nisso acaba estourando a pressão e tudo. Então, a partir dos 50 anos, exija realmente que a pessoa fale tudo. Se tem problema de pressão alta, se tem problemas de diabetes, os níveis de diabetes, porque daí começa a aparecer o problema. Começa a aparecer problema com anestésico na hora de passar, começa a aparecer problema com o próprio pigmento na hora de passar, que daí a pessoa toma muito remédio, né, Vivi? E tem essas alterações todas aí, enfim. O Douglas Henrique, ele perguntou assim, ó, Douglas, depois diz para mim da onde que você é. Quantas vezes, Vivian, pode ser aberto com a lâmina no mesmo fio? Então, tudo vai depender de como foi ensinado, né, essa técnica que ele aprendeu. Mas na metodologia do microblading,
tá? Só se faz uma única passada, mas uma única passada onde toda a lâmina encosta na pele. Mas de acordo com as técnicas criadas em cima dessa metodologia, né? Se pulsiona a lâmina, então você pode dar mais do que uma passada. Ou senão você inicia marcando a pele com uma lâmina U e depois passa com uma lâmina flex. Isso já são técnicas, mas a metodologia é uma lâmina chanfrada, uma única passada. Uma única passadinha. Exato. Existem as lâminas, as microlines, que a gente chama, né? As lâminas de Tebori, que são lâminas que têm uma estrutura mais fina de agulha, no caso, um calibre mais fino de cada agulha, com pontas mais polidas, ou seja, elas são mais cortantes. Então, acho que é mais relevante esse tipo de agulha, porque você passa uma vez só, ela trabalha no estilo bisturi aí, que você passou, cortou, né? Exato. Mas eu indico assim sempre para quem já tem uma certa experiência, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, vou começar com microline. Sushi. Jesus! Depois é só jogar um molho shoyu e comer, né? É muito, muito interessante. Ó, adorei a dica do martelinho de ouro. Deixa eu ver aqui. Martelinho de ouro, kkkk, acender a vela e rezar para Deus. Vivian, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Carla, oi mestra, tudo bom? Deixa eu ver, ó. Em uma sobrancelha antiga vermelha, eu posso neutralizar com verde puro? Pode, só que é assim. Vai te dar uma cor secundária e tudo vai depender do grau de saturação desse vermelho. Se esse vermelho tiver escuro e você usar um verde puro, vai puxar para um castanho bem escuro. Aí cabe a pergunta: a cor do pelo dessa pessoa é dessa cor? É um castanho escuro? Então você pode usar esse verde. Caso contrário, eu indico um verde mais brando, que tem um teor de amarelo, que é o pH esverdeado, ou um castanho claro. Um castanho mais clarinho, mas esse castanho ele pode ser na linha dos médios também? Pode, entre o médio ao mais claro. Tá. É que assim, sempre quando você usa um verde puro, ele sempre vai resultar numa cicatrização de um castanho mais escuro. Se o pelo da pessoa for escuro, ok. Se o pelo da pessoa for mais clarinho, fica esquisito. Uhum. Deixa eu ler uma pergunta que eu escrevi aqui que me fizeram hoje de tarde no WhatsApp. Tenho o hábito de fazer as sobrancelhas com dermógrafo. Às vezes uso 2 agulhas, às vezes uso 3, depende. O que acontece é que todas as minhas clientes, cujo eu faço micropigmentação esfumada com dermógrafo, voltam com o local micropigmentado fino, extra fino, acho que é fino, pele extra fino demais. Todas as peles voltam com o local micropigmentado fino demais, como se não fosse pele, fosse uma película ou uma casquinha transparente. O porquê? Então, tudo vai depender do seguinte: eu falo que 50% do procedimento é o profissional, 50% é o cliente. Se esse cliente tem uma pele desvitalizada, que não se hidrata, que não consome água, ele vai ter uma pele mais delgada. E de acordo com a passada que você está fazendo no dermógrafo, você está, né, dependendo do movimento, principalmente a shadow, você está esfoliando essa pele, você está debridando essa pele, então você está tornando ela mais fina. E dependendo da Cada vez ela pele, vai afinando. porque você está fazendo um peeling físico. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma pele hidratada, não tem uma pele vitalizada. Com isso, é uma pele extremamente frágil. E o que vai acabar acontecendo? Volta para ela depois de 30 dias, porque ainda a pele não teve tempo de regenerar, porque também é uma pele que demora para regenerar, não são os 30 dias, os 28, 30 dias que a gente está habituado, porque uma pele assim demora às vezes o dobro para se regenerar.
Então chega para ela fina. E não tem o que fazer assim, Viviane, assim, externamente, fisicamente falando, o que que pode ser feito assim para tentar Hidronutrições. alimentar essa pele ali, deixá-la um pouco mais grossa? O Sim. que que a gente faz? O recomendável é o seguinte: tem gente que fala assim, olha, use o reparador dérmico durante 7 dias. Eu aconselho para essas peles usar o reparador dérmico durante os 30 dias, 30? para a pele voltar mais espessa. Por quê? Porque o pessoal esquece de hidratar. Tanto hidratação extrínseca, que é o uso, que é o consumo de cremes, né, hidratantes, Sim, como também a hidratação extrínseca, que é a água. a intrínseca no caso, né? A A intrínseca interna, é o creme, exato. Precisa sim, dos dois. dos dois. Precisa dos dois. Exatamente. Principalmente em algumas despigmentações, dependendo do ácido, quanto mais água a gente toma, quanto mais água a nossa cliente toma, vamos supor, num processo de despigmentação, dependendo do ácido, porque tem gente que pensa que ácido é tudo a mesma coisa. Não é. Dá para fazer mistura com ácido, como a Vivi já tinha dito, dá, mas tem que conhecer as suas categorias para misturar da maneira correta, que é para não fazer um balaio de gato. Pois é. Porque Fazer, cada uma, fazer, coisa que faz- chega. fazer um coquetel Molotov. Já pensou, Molotov. gente? É só riscar o Pensou? fósforo e matar a gente. Simples Fazer um assim. pile de fogo. Não pene, exatamente. A outra pergunta que fizeram aqui para mim fora daqui. Tem um monte de gente fazendo pergunta, mas deixa eu só ler essas aqui que estão por fora que fizeram, porque pessoas que não poderiam assistir. Eu fiz 3 sobrancelhas esse ano e aconteceu uma coisa muito interessante. As 3 sobrancelhas, o pigmento saiu e durante 3 meses, até 4 meses, ficou um aspecto avermelhado, parecia um inflamado interno. O que é isso? E eu posso fazer micropigmentação de novo? Ou seja, o pigmento não ficou, mas ficou como se fosse, sei lá, um ralado, uma coisa. A cicatriz. A cicatriz que a agulha ou que o indutor manual provocou. Porque tem muita gente que fala assim, ah, minha sobrancelha ficou vermelha, mas aí a hora que você vai analisar, esse vermelho não é pigmento, esse vermelho é a cicatriz do procedimento. Uhum. Mas é uma cicatriz interna, de um processo inflamatório mal curado, é o mais externo? Não, na realidade, por que a gente enxerga dessa cor? Porque trata-se de uma cicatriz que a gente classifica como normotrófica, né, onde naquela região a pele é mais fina e a gente acaba visualizando o quê? A derme. Então é por isso. Então, nesse caso ali já não tem mais pigmento, já vazou tudo. Não. Aí o que você vai ter que fazer? Fazer um novo procedimento por cima. E depois de, e depois de quanto tempo? Então, deu o período de um mês. Não fixou essa tinta, você tem que avaliar o porquê que não fixou. Então, o que pode ter acontecido? Se foi imperícia do profissional, fez um trabalho muito superficial, usou uma cor de tinta mais clara que a devida? Porque, por exemplo, peles oleosas, dentro da colorimetria e pigmentologia, nos obriga a usar uma cor mais escura que a cor do pelo dela. Sim, Tem casos que nos obriga a usar tinta de tatuagem ao invés de tinta de micropigmentação, tamanha oleosidade da pele. sim, para poder ter uma fixação mais intensa. Pensa, tá? Um outro aspecto também é se a pessoa usa uma agulha plana, né, que tem uma soldagem plana, ela vai fazer trabalhos mais superficiais. E se a pele é grossa, não vai fixar. E quando tem aqueles Então, poros que a gente consegue ver, dá para contar os poros, né? parece umas craterinhas de lua, né? O que que a gente faz com essas pessoas? A gente vai ter que, ó, modos que a gente dribla isso. Cor mais escura. No dermógrafo, um tom, no Tebori chega a ser até 2 tons. Porque no Tebori a perda é bem maior, enquanto que num dermógrafo em torno de 30, no Tebori chega a ser entre 50 a 70.
Tá? Então, por isso que a colorimetria difere. No dermógrafo, a gente usa ou a cor do pelo, e se a pele for oleosa, um tom mais escuro. E no Tebori, um tom sempre mais escuro para dois tons mais escuros, para cicatrizar a cor do pelo. Um outro E detalhe, deixar, no porque caso, e deixar com um tom bem nivelado, no caso. sim. Aí um outro aspecto também que não faz fixar, tuchar a pele de anestésico. Sim, A que não pele fixa. endurece, não fixa. Por quê? Porque você não consegue aprofundar. Então, ou seja, você só jogou na superfície. Sim. E quando Excesso de você anestésico. aprofunda, e aí quando você aprofunda, sangra. Aí quando tem sangramento, você tem duas possibilidades: ou expulsão da tinta, ou fixação dessa tinta, o pigmento, né? Na forma de coagulação. Então, ou seja, ou não fixa ou tem alteração de cor. Aham. O passar anestésico, muito anestésico que tu fala é tipo assim, fizemos o design, aí fez o desenho, aí vai lá, aplica anestésico, oclui e deixa. Isso é o atochar de anestésico. E Não. deixar muito tempo. Além disso, o que que acontece? É o tempo que excede, tá? Sim. E um outro detalhe, você aplicou anestésico, não é para deixar esse anestésico na pele, você tem que remover para iniciar o procedimento. Então tem muita gente que usa anestésico de pele fechada e fala assim, eu vou aproveitar o anestésico e iniciar o procedimento, aí ele dá uma entradinha, né? Aquele famoso, né? Usar aqui para deslizar, para dar uma entradinha, para fazer mais efeito. É um crime, porque o teu trabalho vai ficar comprometido, principalmente a parte de colorimetria e design. Sim. Um dos motivos do fio esfumar é esse anestésico de pele fechado entrar na pele aberta. Aí com isso a tinta faz isso, ó. Expande. Por quê? Porque Ela acha o caminho. anestésicos de pele fechada são alcalinos e tinta já tem um leve pH alcalino. Alcalino com alcalino faz isso, ó. Expande. E Então, um eles dos juntos, motivos no também caso, a do fio molécula esfumar. deles tem força para permear. Exato. Então, um dos motivos de esfumar um olho, por exemplo, é que o pessoal tucha de anestésico, não tira o anestésico e vai lá faz o delineado. Daí, o que acaba acontecendo? Fica um borrado. Ai, que Porque o horrível. pigmento vai aonde o anestésico vai por capilaridade. O pigmento vai junto por capilaridade, esfumando o teu procedimento. E um outro Não. aspecto também altera a colorimetria, então, ou seja, altera a sua cor. Aí fica complicado. Que também, se a pessoa vê que exagerou no anestésico, o lance do martelinho de ouro também resolve, né, Vivian? Dá uma certa Resolve. amenizada. Isso. Óleo mineral para extrair. Aí, nesse caso, não precisa passar vaselina porque não sangrou, né? E depois só fazer as aplicações com laranja ali, que daí o que fica de pigmento da cor que foi aplicada ficou, e o laranja vai dar aquele contrabalanço por conta do excesso de quem passou anestésico de pele aberta. Por isso que Isso. existe anestésico de pele aberta e de pele fechada. Ah, tá. Cada um no seu cada um, né? E então a gente tem que Sim. aplicar de forma certinha. Eu, particularmente, aplico anestésico, só que o meu anestésico é uma fórmula que eu já falei para a Vivian, uma fórmula que eu criei e passei para a Vivian disse: não, tá certinho, tá bonitinho, pode usar. E eu uso ele junto com o pigmento depois de eu produzir o meu esqueleto. Eu produzo o meu esqueleto, aplico o anestésico junto com o pigmento, porque o pigmento ele é mais denso que o anestésico, então ele retém mais, né? Ele segura mais a ação do anestésico. E eu não deixo muito tempo, é 5 minutinhos no máximo, estourando, se a cliente for muito sensível, se não é 1 minuto e meio no máximo. E tiro aquilo ali e vou fazendo o meu trabalho. A pessoa não sente dor, mas ela vai sentir o quê? Ai, tá coçando, ou tá dando uma arranhadinha. Você consegue fazer o procedimento até o final bem tranquilamente, mas
cada um no seu quadrado, para pele fechada, para pele fechada, para pele aberta, para pele aberta. E quando não se fala mais nisso. A Carla Barbosa da Silva, beijo, Cacá. Quem fuma interfere na cicatrização das sobrancelhas? Eu também tinha uma pergunta similar a essa. Na cicatrização, interfere na cor e por quê? Então, tudo vai depender o quanto que esse caipora fuma. Se for Então, uma assim, chaminé de Toledo, pode esquecer. pode ser até um maço por dia, você não vê influência nem na cor e nem na cicatrização. O problema é de um maço para cima, chegando a completar 2 maços. Então, a cicatrização é comprometida, tem uma cicatrização muito semelhante a um diabético. E por conta do monóxido de carbono, né, essa falta de oxigenação na pele, te resulta a visualizar procedimentos acinzentados quando cicatriza, porque ele interage com monóxido de carbono. Porque ele deixa a pele sem oxigenação, então ela fica acinzentada. Então, com isso, teus procedimentos ficam com um aspecto mais acinzentado, te obrigando a usar laranja em fumantes. Sempre uso. Até porque o fumante tem um aspecto de pele muito enrijecido, desidratado. Sim. E você pode ver no fumante, quem é esteticista, sempre que vai fazer esfoliação, a esfoliação do fumante sai sempre uma craquela acinzentada, né? É o Não é monóxido de igual a carbono. pele de quem não fuma. E por Exato. que isso, Vivian? Por que que sai essa... A gente tem uns 4 esteticistas aqui. Por que que sai essa craquela acinzentada Então, da o que pele? acontece? O fumante, né, ele rouba o oxigênio da pele dele e coloca no lugar monóxido de carbono. Só que o Ah, oxigênio, né, quimicamente falando, ele se desprende. Ele não, ele vai, oxigena o tecido, se desprende, se produz o gás carbônico dentro da mitocôndria e se libera. Então o oxigênio ele entra na mitocôndria, faz todo lá o seu ciclo de Krebs, né? Faz toda a produção dos seus 36 ATPs e libera o gás carbônico. Só que aí é que tá. O oxigênio ele tem essa característica, só que o monóxido de carbono não. Uma vez que ele entra, ele expulsa o oxigênio, ele fica lá e adere no tecido. Com isso, ele começa a dar a nuance acinzentada, porque monóxido de carbono é cinza. Então a tua queratina fica acinzentada, porque na sua epiderme deixa de ter oxigenação e sim o quê? Monóxido de carbono. a queratina cristaliza também, né? Que uma vez tu falou, ela enrijece mais do que o normal por conta do monóxido, né? Por E conta deixa eu te dessa perguntar falta de uma coisa, oxigenação. as pessoas têm essas regiões, né, mais escuras, canto do nariz, essa região aqui também é mais escura e também tem Sim, propensões a olheiras mais acinzentadas, né? exato. Por quê? O que acontece? Essa região, a gente tem 2 músculos, que a gente chama orbicular dos lábios e orbicular dos olhos. Esse músculo ele já tem uma característica pardacenta, só que em profundidade ele te dá leituras de azul arroxeado. Então, muitas vezes a olheira como a pele é muito fina, você faz a leitura do músculo. E só que esse monóxido de carbono também se adere nessa musculatura. Então, com isso, o fumante fica com uma olheira mais acentuada, com o lábio mais escurecido. E essa área aqui, como é a interligação dos músculos, também fica com uma cor mais forte. Nossa, o que engraçado, né? A gente fala, é um processo, é um resultado grandioso, e se a gente for ver, é tudo a molécula que trabalha lá dentro, é tudo tão pequenininho. Então, Não fazendo tem uma como escapar pergunta da para ti química. aqui, ó. É verdade. Vive, é errado pedir e até exigir que a sua cliente tome muita água antes da micropigmentação? Porque eu percebi que na primeira vez que eu fiz o procedimento, a cliente nem sangrou.
Deixa eu ver aqui. Procedimento, deixa eu ver, nem sangrou tanto. Eu não consegui fazer o procedimento. Por isso falei, toma água. Mas há quem diga que está errada essa tese. Pedir para a Mas cliente por que tomar errada? água antes do procedimento porque ajuda a não sangrar. Não, o que que acontece? Uma vez que a pele está hidratada, é uma pele mais espessa, então com isso o risco de você atingir um capilar é menor. Então não vai haver sangramento. Sangramento acontece em pele fina, em pele desidratada. Aham. Uma pele sem hidratação, ela. Uma E pele as sem peles que hidratação. sangram, que a gente nem encosta, que a gente espirra perto da cliente, ela já tá sangrando. O porquê que isso acontece e o que que o micropigmentador pode fazer para amenizar essa situação? Tipo, a pessoa quer muito fazer uma sobrancelha porque não tem, mas encosta, ela sangra. O que que a gente faz? Então, por isso que é muito importante também esse trabalho multidisciplinar com esteticistas, caso o profissional não seja, tá? Mas como é que a gente identifica esse tipo de pele? Pelo tugor. Então é assim, ó, a gente pega, por exemplo, essa região da sobrancelha, dá uma puxadinha e solta. Pega essa região aqui, ó, e solta. Pega aqui essa região aqui do braço, puxa e solta. Se demorar para voltar, essa pele está totalmente desvitalizada, está sem hidratação. E quando você inicia o procedimento, principalmente nesta área ou nesta área, sangra. Então, Exato. o sangramento, por quê? Porque o capilar, ele está muito superficial, porque a pele, como ela não é hidratada, então ela é mais compactada. Então ela é mais fina. E uma pele hidratada, ela... Então, ou seja, desidratada, hidratada. Então, com isso, ó, o Nossa. capilar tá aqui, ó. E o capilar tá aqui, ó. Então, ó, com essa diferença, é que, gente, eu tô fazendo assim porque eu tô numa mão eu tô segurando o celular, tá? E na outra eu tô gesticulando. Então, com isso, ó, pele desidratada, pele hidratada. Então, numa pele hidratada é mais fácil trabalhar. E a probabilidade disso aqui sangrar é zero. Então, o ideal é pedir para a cliente do 15 dias antes do procedimento já começar a ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Para dar tempo dessa pele. Se revitalizar. Sim. Agora, se você perceber que essa pele está muito desidratada, né? Fica a seu critério, né? Não fazer o procedimento. Por exemplo, sangrou no primeiro fio ou na primeira passada. Então, se recomenda parar e pedir para essa cliente procurar uma esteticista para fazer uma hidronutrição, ou se não, tá? Você estanca esse sangramento, dá continuidade, que é algo arriscado, tá? Na minha opinião, é arriscado. E depois, durante 30 dias, ela vai hidratando essa pele com reparador dérmico. Tá, outra pergunta que fizeram aqui, ó. Pessoa, Ananda Brizola, como faço para trazer vocês na minha cidade? Liga pra Onde que ela Vivian. é? De onde que ela é? De onde? Ó, Nanda Brizola, diz pra mim da onde que você é. A gente Ô, precisa saber Nanda, da de onde que onde você que você é. é? Ela também fez outra pergunta aqui, ó. Pessoas com queloide, pode fazer microblading? Então, divide opiniões, tá? Por quê? Porque a técnica do microblading, ela é um microcorte, tá? Na sobrancelha não chega a formar queloide, mas forma uma hipertrofia. Que é, Tá? Então, é uma queloide mais leve, vamos dizer assim. digamos assim, não chega a formar uma queloide, Fê. É um Fica com, relevinho. fica com o aspecto de uma cicatrizinha fina, com um Sim. leve levantadinho, Aham. tá? E no dermógrafo não tem problema nenhum. Então, por isso que a gente fala que pessoas que têm essa propensão a queloide, opte pelo dermógrafo.
Mas o dermógrafo na técnica fio a fio ou no dermógrafo na técnica esfumada ou compactada? Tanto faz, tanto Tanto faz, faz. tá? Porque o procedimento feito na máquina é menos profundo. E no microblade, Sim. por ser corte, é um pouco mais profundo, para que não haja Ah, tanta perda de tinta, né, desse pigmento a hora que vai embora, nessa renovação ah. celular, tá? Porque o tipo de lesão é diferente, então me obriga a ser um procedimento um pouco mais profundo. E com isso a probabilidade de deixar uma cicatriz é maior. Então, em pessoas que têm propensão a queloide, se você for usar um microblading, a técnica do microblade, fique atento, porque pode gerar hipertrofia, mas não queloide. Quando a gente escreve na ficha, tem propensão a queloide, ele está mais relacionado à micropigmentação labial, porque no lábio forma queloide. Mas o do lábio forma queloide, especificamente para quem tem problema ou Para tem a quem tem, propensão. não, Ah, para para quem quem tem a tem o propensão. problema, tá? Para quem tem o problema pro Sim, lábio. por quê? Porque aonde que se forma queloide? Em regiões com alta carga hormonal, principalmente de progesterona e estrógeno, que é essa área dorsal. Tanto é que tatuador, se ele percebe que o cliente tem propensão a queloide, ele jamais tatua essa área aqui, ó. A gente chama de área delta, que é esse triângulo e o triângulo aqui atrás. Porque se ele fizer, a tatuagem vai ficar em alto relevo. Porque é uma área que tem uma alta carga hormonal de estrógeno e progesterona. Que é o que no nosso caso é a glândula mamária. Então, em A cirurgias mulher. plásticas de mama, dá muito queloide. Então, por isso que cirurgiões plásticos, durante a fase da cicatrização, usam aqueles suspensórios de silicone, que é um tipo Verdade. de um spender, né, para evitar essa formação de queloide. E também aonde que se forma também? Em áreas onde a gente tem maior acúmulo de tecido adiposo. Lábio, Vou. orelha, essa região aqui, ó, né, do lóbulo da orelha, né? Que regiões mais? Abdômen e interna de coxa. Sim. Outra pergunta aqui que eu tenho para te fazer. Dermógrafo e tebore. Qual dos dois pelos tem a propensão dos dois pelos, dos dois matérios. Gente, eu escrevi correndo. Dos dois, eu acho que é os dois equipamentos que podem fazer com que se perca pelo na sobrancelha. Então, tudo vai depender do movimento que você executa. Você sempre tem que fazer movimentos a favor do pelo. Se você fizer movimentos contra o pelo, a probabilidade que você faça uma depilação, né, uma É muito epilação, é grande. alta. Seja no tebore e no dermógrafo, quando você faz o sentido contrário, se o pelo enganchar entre a solda da agulha, você está fazendo um pinçamento. E dependendo de como é que é esse movimento, o pinçamento você acaba arrancando a papila dérmica. Então ali não nasce mais pelo. Agora, quando você sempre faz um movimento a favor do pelo, aí você não tem esse risco. Não, cara, esse risco não se corre. Não. O problema é E quando você faz danifica o contra o bulbo pelo. capilar. E quando isso acontece, existe algum dano permanente ou com uma regeneração demorada no pelo arrancado? Por exemplo, a pessoa ela não soube dominar o equipamento e acabou havendo ali uma perca de pelo. Essa perca de pelo, ela pode resultar num dano permanente no bulbo capilar ou no próprio folículo piloso, Então, ou aí no caso, semi-permanente. então tudo vai depender assim, ó. Se você fez um movimento contrário ao pelo e, e na solda enganchou o pelo e a hora do movimento que você faz nessa remoção, nesse pinçamento, a papila dérmica, que é aquela massinha branca, sai junto, ali não nasce mais pelo.
Agora, se você arrancou pelo bulbo, ali volta a nascer pelo. Então, tudo vai depender do que você arrancou. Daí você fala assim, mas Vivian, como é que eu vou saber? Com tinta não tem como saber. Porque a tinta acaba sujando e você não enxerga quem é bulbo e quem é papila. Então, por isso que eu recomendo o seguinte: sempre quando você for fazer um movimento sentido contrário do pelo, use a agulha de uma ponta. Porque Quando aí vai ao a contrário. chance é, quando é o contrário. Por exemplo, você vai fazer uma shadow ao contrário. Tá. Agulha de uma ponta. Porque a agulha de uma ponta não tem aonde enroscar. Então você não vai perder pelo. Agora, a agulha de 3 pontas, que é aquele famoso pé de galinha, ele se engancha na solda. Então, com isso, ó, a probabilidade de você fazer pinçamentos é maior. Até porque o sistema do dermógrafo, por exemplo, ele é tração, né? Ele injeta Injeta. e é um movimento tracionado, então corre esse risco. E às vezes o profissional deita a mão, às vezes tá com a mão Sim. mais. Enfim, Vivian, tira também outra dúvida aqui do pessoal. Deixa eu ver, a menina fez a pergunta aqui, mas eu passei direto. Deixa eu ver, gostaria de saber se botar pigmento com. Ah, tá. De forma física, eu vou falar com as minhas palavras para te entender. Eu já expliquei isso um monte de vezes, mas eu quero que tu explique para explanar mesmo, para dizer assim, não, é isso, de forma física. Como que eu sei que eu cheguei na camada correta? Porque muitas pessoas que me procuram e que conversam comigo e provavelmente conversam contigo e deve te perguntar isso. Eu aprendi no curso que é tantos vírgulas, não sei quantos milímetros, daí você bota a agulha, não sei, vírgula milímetros de não sei o quê, e daí você chegou E na pega o camada. microscópio, pega a lupa, Exatamente, o mede a microscópio, agulha. aí o Homem-Formiga chega junto com o Homem de Ferro e o Thor e acabou com tudo. Adoro, ainda não assisti o filme. Mas fisicamente falando, tu assistiu o filme? Assistir. Não vou dar spoiler, não. Que ódio, eu não assisti ainda. Fisicamente falando, como é que eu sei? Fisicamente, quando eu digo, gente, é no olho. Ah, eu vou fazer uma sobrancelha. Lá vou eu com o meu tebori. Cortei. Ah, cheguei na camada correta. Fisicamente falando, como que eu sei que eu cheguei ali? No dermógrafo, vai ser pelo exudato. E como é que Explique eu o que que é percebo? exudato para quem não sabe, prof. É a famosa linfa que o pessoal Ufa. fala. Vulgarmente linfa, né? Que é o meu exudato. Então, vamos falar linfa pelo mais popular. Então, o que Sim. acontece? Fiz meu procedimento, dei uma passada, aí eu limpo. Uma passada não vai ser o suficiente, porque na técnica do dermógrafo, são as sucessivas passadas também que é um dos indicativos de profundidade. Sim. Tá? Porque você vai debridando a pele. Então a agulha ela vai fazer um atrito mecânico. Além da injeção, ela faz um atrito mecânico. Então com isso ela também ajuda a aprofundar a tinta. Então o que vai acontecer? Como é que eu sei que atingi a camada correta? 3 passadas já são suficientes para eu ter esse indicativo. Limpo. Aguardo um pouquinho. Se esse líquido liberado for transparente, eu só estou trabalhando epiderme. E isso não é o ideal, porque senão eu vou acabar perdendo o procedimento. Eu preciso pôr na derme, entre a junção epiderme para baixo. Aí como é que eu sei que eu atingi essa camada? O líquido, essa linfa em questão, é amarelada. Oleosa. Exato. E quando eu atingi uma camada mais profunda, aí a gente chama já de orvalhação sanguínea. Então esse exudato, ele é rosado. Por quê? É Porque onde a se gente sabe que começa... chegou certo. Exato. Isso para técnicas de fios. Para técnicas de fios. E as técnicas esfumadas, tanto Amarelado. com. Ah, é o amareladinho. E esse amarelado é tanto para os esfumados feitos com tebori, com dermógrafo, ou. Sim, tá? Ah, Para os esfumados tanto no tebori quanto no dermógrafo, tá? E os fios no tebori,
A gente em São Paulo fala que a pele desbeiça. O que que é o desbeiçar? A hora que você aperta, você vê o corte. Então, ou seja, ele abre. O corte Apertou se ele abre. abre. Já fiz esse teste também. Então, aí você atingiu a camada correta. Porque se você fizer isso e ele não desbeiça, então o que que acaba Muito bom, né? acontecendo? Você não atingiu a camada correta, você só fez um trabalho superficial, te obrigando a passar uma segunda vez no fio. Vivi, como tu é especialista em cosmetologia também e tens aí um conhecimento muito grande em pele, eu quero te fazer uma pergunta. Certo. Eu já respondi essa pergunta também muitas vezes para muitas pessoas e eu queria que, né, dentro de toda essa tua especialidade, tu desse um parâmetro a respeito disso. A gente corta a pele e a gente implanta pigmento. E nós temos um sistema imunológico muito inteligente, que não precisa de auxílio para se autorregenerar. Quando a gente faz a micropigmentação, precisa pomada reconstrutora do fulano de tal, pomada reconstrutora que liga o Neymar junto com o Robinho e tá tudo certo. Ou realmente ela só precisa de um protetor para não entrar sujeira de fora para dentro, não sair o nosso trabalho de dentro para fora e deixar o organismo trabalhar bonitinho. Então, tudo vai depender se essa pessoa tem uma patologia pré-existente. Então, Se existir doença, por exemplo, diabético precisa. é obrigatório, porque o Sim. sistema imunológico deles é falho. E outro detalhe, eles têm na sua flora microbiológica uma carga de fungo muito alta, muito alta. E Então, fungo, nesses casos de doença, o sistema imunológico ele perde um pouco da força de regeneração te sozinho. Então, a gente obrigando a consegue usar um medicamento, né? Uma isso. pomada, digamos, da categoria do nebacetim, né? Do troquiene. Aham. E aí eu sempre digo, gente, quando chega nessa fase, ó, tá aí, né? É porque o que que acontece? Tem gente que diz que a pessoa, quando ela tem problema de saúde, como os diabéticos, os hipertensos, diabético, hipertenso, Pessoas com hipotireoidismo, anemia. hipotiroidismo, o lance da tiroide, tem também o pessoal do colesterol, o pessoal da depressão, que tem depressão, Unidos do os, SUS. quem tem propensão a. Ai, aquele. Que até botei aqui no coisa, mas não. Eu escrevi tão rápido que não tô conseguindo ler. Ai, gente, aquele que algumas partes fica feridinha e tá sempre sangrando. Como é que é o nome daquela doença? Psoríase. Psoríase. Então tem gente que diz que é o quê? É não passar nada. Tem gente que ensina assim, não passar nada, só lavar com soro fisiológico e o cliente tomar muita água. Então eu sempre digo assim, como eu não sou médica, eu não posso prescrever medicamento. Então, quando eu me deparo com uma pessoa com esse tipo de doença, aí tu me diz se eu tô fazendo certo. Hum. Eu peço para ela procurar um médico, para ele indicar uma pomada que seja propícia para essa pessoa, porque às vezes a pomada não é aquela que a gente indica, aquela pessoa ela precisa de algumas quantidades dosadas e essas dosagens a gente só encontra em farmácia de manipulação, tá? Uhum. E passando a pomadinha para determinadas doenças, proteger com a vaselina, porque a vaselina explica, prof, impermeável, não se mistura, Vai enfim, fazer vai uma lá. Só que película. isso. A gente chama, né? No caso, a gente tem 3 tipos de hidratação dentro da cosmetologia, tá? Oclusão, hidrorrepelência e purumectação, que é a hidratação verdadeira. Dentro dessa cosmetologia, os que a gente usa no pós-procedimento, quem é a hidratação por oclusão? Ou seja, que não interage com a pele, ela só vai fazer o quê? Uma máscara, é a vaselina. Então, de todos, nos 7 primeiros dias é o ideal.
Para peles oleosas, a gente já faz uma hidratação por hidrorrepelência, então, ou seja, silicone. Então a gente troca a vaselina pelo vasigel ou por silicone durante esses 7 primeiros dias. E depois dos 7 dias, a gente já usa uma hidratação por umectação. Então, quem são eles? Os regeneradores, os reparadores dérmicos. Que daí, depois desse período mais crítico, é possível usar os reparadores dérmicos. E até deve, porque com isso, vocês vão ver o quanto que vai diminuir a quantidade de retoques nos procedimentos de vocês. Porque Olha muitas que das bacana. perdas. Tu tens algum para indicar para o pessoal aí no Brasil? Geralmente no Brasil, você tem da Long Life, né, aquelas bisnaguinhas menorzinhas, da Nativos, que é excelente, né, aquelas bisnaguinhas, que o pessoal costuma usar nos 7 primeiros dias. Eu recomendo usar do 8º dia até o 30º, não deixar de usar. Então, O reparador dérmico. com isso, vocês vão perceber que quando a pessoa volta para o retoque, apesar que eu detesto esse termo retoque, eu falo manutenção, dificilmente você vai precisar refazer o teu procedimento. É um fio ou outro, ou O outro. simplesmente fingir que fez porque o cliente quer o retoque. Exatamente. Gente, lembra que eu conversei com vocês que tem coisas que a gente ensinava no passado que hoje não se usa mais? Por exemplo, eu já ensinei muito isso. Então, conversando com a Vivian, vamos lá, coisas que eram passadas lá atrás e que eram ensinadas assim e que hoje não funciona mais, porque a beleza é assim, o ramo da beleza é assim, é uma roda, né? Hoje você pode usar, eu vou dar um exemplo, tá? Hoje você pode usar creme hidratante no rosto. Daqui 10 anos não pode mais. Vai saber, né? Tudo tem a sua inovação. Sim, seus Antigamente era estudos, né, suas comprovações científicas. exato. Antigamente era ensinado assim. Eu ensinei muito assim. Passa vaselina sólida. Quem tem saúde, quem não precisa passar nenhum tipo de auxílio por conta Medicamento. da baixa imunidade. Aí passa ali a pomadinha por conta da baixa imunidade. Depois passa a vaselina 7 dias e vida que segue. Essa era a minha frase. 7 dias de vaselina e vida que segue. Agora no 8º dia, a gente já pode passar reparador dérmico que auxilia no nosso trabalho. A inovação ela chega, né, tecnicamente para ajudar. Ali a Paula Borges, técnicas esfumadas não tem como ser só a favor do crescimento do pelo. Qual a dica? A dica a Vivian já deu, Paola. Agulha de Usar uma agulha ponta. de uma ponta, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Pessoal, agora que tá entrando, minha gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Lupus, Jantaram Vivian. primeiro. Então, Jantaram. lúpus também é outra. Lúpus, né, além da psoríase e tudo mais, é uma patologia também pré-existente, só que ele é da categoria das doenças autoimunes, assim como a esclerose múltipla. Então, o que acaba acontecendo? Lúpus, ele também divide muitas opiniões. Em que momentos que a gente faz ou não faz em pessoas portadoras de lúpus? Tá? Eu, Vivian, só faço em pessoas portadoras de lúpus com autorização médica. Por quê? Porque uma vez feito o procedimento, o pós desta pessoa é pomada corticoide. Ah, e altera. Por quê? E é um corticoide específico das classes dos ROX, tá? Que vai impedir o quê? O estímulo da doença. Então ele vai dar uma estagnada. Só que esse tipo de pomada corticoide só se vende com receituário médico. Então, por isso que eu só faço nessas pessoas com autorização médica, porque o médico vai indicar a pomada do pós. Exatamente, gente, e assim, ó, quando vocês que eu me lembrei agora, por que que eu me lembrei agora? Porque eu tive uma aluna minha que ela teve problema com uma cliente, que ela escreveu num papel, por sinal era um papel timbrado, ela sempre teve tudo muito certinho. Papel timbrado, cartãozinho, bolsinha, tudo com o timbre dela. E nesses folhetinhos timbradinhos, ela escreveu à mão para a pessoa passar uma pomada que era comprada em farmácia e tinha que ser com receita.
Essa pessoa ela teve uma coceira no canto da sobrancelha que acabou embolhando, que acabou dando um problema muito mais sério e acabou gerando um processo, deu uma confusão e ela acabou respondendo o processo por exercício ilegal da profissão, sendo que o juiz entendeu que Exatamente. ela prescreveu um medicamento. Então, quando a cliente precisar de medicamento para esse auxílio no sistema imunológico, quando existe doença e o sistema imunológico é fraco e não consegue agir sozinho, você sugira verbalmente. E se você precisar escrever alguma coisa, mande um áudio no WhatsApp e diz: eu sugiro porque eu já usei e funcionou, mas procure o seu médico, tá? Você nunca escreve nada porque isso é muito perigoso e gera aí uma dor de cabeça sem tamanho. Quando você não é médico, você não é farmacêutico, você. Ih, Ó, uma outra conduta é o seguinte: você sempre pergunta para o cliente, quando você se machuca, o que que você usa? Ah, eu uso Troque-N. Então é isso que você vai usar. Por quê? Porque a pessoa já tem e ela já está acostumada a usar. Então, não indique Troque-N se a pessoa não for diabética ou que tem alguma patologia. O mesmo vale para Nebacetim. Então, são medicamentos e a gente não tem essa alçada de prescrever medicamento. Isso exatamente. complica a vida. Então, ou seja, a gente Basta. usa cosmético. Então, hidratantes por oclusão, vaselina, por hidrorrepelência, silicone. Tá? Um silicone que eu uso muito em peles oleosas é o próprio reparador de ponta de cabelo ou o Cavilon, da 3M. Olha eu fazendo Reparador merchan. de ponta de cabelo eu acho mais funcional, porque ele é mais espesso, Isso, mais né? líquidozinho, né? E no caso, depois desse período, os regeneradores dérmicos, porque eles são compostos de óleos cicatrizantes, como óleo de calêndula, óleo de girassol, óleo de andiroba, vitamina E, vitamina A e vitamina C. Tem alguns que tem até óleo de framboesa na Para ajudar. composição, para ajudar. Então, isso é do 8º ao 30º dia. Vocês vão ver que a pele e o resultado do teu procedimento cicatrizado é outro. Exato. Deixa eu ver aqui. Qual é o nome da pomada mesmo? Não escutei direito. Uh, Pergunta pomada, qual pomada? Pós ou a pré? Vivian, pode usar água termal após o procedimento de microblading ou microlabial? Você pode usar, mas isso não é indicativo de hidratante. Você pode usar, por exemplo, para higienizar ou para acalmar a pele, porque ele tem cálcio na composição. O cálcio ele tem um aspecto muito semelhante à vaselina, porém ele não fica muito tempo na pele. Então você precisa realmente de alguma coisa que oclui. A água termal não oclui o suficiente. Ela é temporária. Então a vaselina ainda continua sendo indicado e para pele oleosa o silicone. O silicone, para ser mais simples, vaselina, reparador de ponta de cabelo. Para ficar mais dentro da E situação aí, para ficar mais fácil. Qual a melhor espessura da lâmina para implantar pigmento? Eu acho que é mais pessoal, ou também do aspecto do fio, vai, né? eu falo assim, que muito do diâmetro da lâmina, seja 0,18, 0,20, 0,25, vai depender da técnica 0,25. executada. Sim, Então é assim, quanto mais fino for o teu calibre, o seu diâmetro, menos passadas. Então, geralmente, uma nano, uma lâmina nano é uma passada. Uma sim. 0,30, ela faz trabalho mais superficial, às vezes te obriga a fazer 2 passadas. Até Mas o porque elas têm máximo duas calibre, a passadas. agulha tem o calibre maior, né? As nanos são menores. Menores. Então, quanto menor o calibre, mais profundo é o teu procedimento. Aham. E também tem muito envolvimento do aspecto do pelo, né? Porque essas lâminas elas são feitas justamente para Mais profundo, auxiliar exatamente na passada e no permeado do pigmento. E também tem um envolvimento muito grande com o aspecto do pelo, que tem gente que tem o pelo longo, o pelo mais espesso.
pelos mais fininhos, sobrancelhas Isso. mais ralas, pelinhos mais curtinhos, pelos cujo a saída do folículo piloso até o final do pelo, aqui no folículo piloso é mais grosso, o final do pelo é mais fininho, então, exatamente, então tudo tem um aspecto, eles constroem de acordo com o aspecto também do pelo, tudo para auxiliar, né? Thaís Ferrari, já ouvi falar que a vaselina pode dar alergia, é verdade? Tudo vai depender da vaselina utilizada. A vaselina que precisa ser utilizada é a de grau farmacêutico. Então, ou seja, é a vaselina que você compra na farmácia, tá? Porque Exatamente. vasenol dá alergia, porque vasenol é cosmético. Você precisa comprar grau farmacêutico. Então, é aquelas vaselinas que vendem em bisnaga ou em potinhos que fica ali no setor de curativos da drogaria. Eu aprendi que vaselina tira pigmento. Isso procede? A líquida, a sólida não. Isso aí, a líquida, a sólida não. Cara, qual o anestésico indicado para pele fechada que ajuda na Geralmente, técnica do mais? isso, geralmente são anestésicos que têm benzocaína na composição, né? Ou que tenham epinefrina na composição, mas o segredo é o pH dele ser ácido. Então, ou pH seja, ácido? anestésicos de pele aberta são alcalinos. Anestésicos tanto de pele aberta quanto de pele fechada, pH neutro, em torno de 7. E anestésicos de pele fechada são ácidos, em torno de 4 a 4,5, que é o pH ótimo da epinefrina. Então, por isso que nesses anestésicos de pele fechada vai a epinefrina, por conta desse pH. Como saber sobre o pH? Provavelmente deve ter, né? Não, Como quem saber o do compra pH do isso, quem anestésico? compra anestésico manipulado ou compra de farmácia, o farmacêutico já tem essa farmacotécnica, então ele já ajusta o pH, a gente não precisa saber. Isso que eu estou dando para Ah, vocês é uma informação de chão de fábrica. É assim que a gente fabrica os produtos. E o farmacêutico, numa escala menor, dentro do laboratório, ele ajusta esse pH. Então, como é que a gente vai saber? De acordo com o seguinte: geralmente, anestésicos de pele fechada, a concentração do sal, ou seja, do anestésico, ela é elevada. E de pele aberta, a concentração é menor. Tá? Um outro aspecto: quando ele está com benzocaína na composição. Então, geralmente é um anestésico de pele aberta. Agora, por exemplo, se tiver prilocaína na composição. Prilocaína só se usa em pele fechada. Então, pelo sal também dá para identificar, além do pH. dá para fazer identificação. Sim. Ahn, tinta para tinta para micropigmentação e para tatuagem tem diferença? Eu posso Sim. usar a tinta de tatuagem na micropigmentação? Em que aspecto e qual a diferença das duas? Então, assim, Eu adorei essa pergunta. né? Eu falo que é perguntas que dão dor de cabeça para quem responde. É, eu Mas, adoro. mas Depois vamos eu vou lá. te perguntar sobre o dióxido de titânio. Tá bom. Ok. Então, assim, o que vai acontecer, gente? Quimicamente falando, na pigmentologia, qual é a diferença química? É a carga pigmentar e a concentração de glicerina. Tá? Então, numa tinta de tatuagem, a concentração de glicerina é menor e na de micropigmentação é maior. Tudo para quê? Para compensar a carga pigmentária, que na tinta de tatuagem é maior e na de micropigmentação é menor. Então, como é que fica essa balança? Se eu tenho um excesso de glicerina, eu não preciso ter uma carga muito alta de pigmento, porque a glicerina dá peso no pó, dá peso no pigmento. Em compensação, se eu tenho uma carga pigmentária alta, eu tenho que diminuir a glicerina.
Diminuindo a glicerina, a tua tinta fica mais aguada, que é o ideal para eu injetar em profundidade, que é o caso da tinta de tatuagem. Exato. Tá? Que é Um outro, mais fácil injetá-la de forma tracionada, né? Que é com dermógrafo. exato. Ou Porque se ela fosse rotatível. com, porque se ela fosse com uma alta carga de glicerina, ia entupir a Isso. cânula, né, a biqueira. Aí um outro aspecto, por você estar colocando em profundidade e você quer a leitura da cor e não da sombra, a carga, a concentração do teu colorante, do teu pigmento é mais alta. E nas de micropigmentação, como o teu trabalho é mais superficial, a carga pigmentária é menor. Porque se você usar uma tinta de tatuagem numa sobrancelha, por exemplo, e você está fazendo um trabalho superficial, quando cicatriza, fica com aquele brilho metálico. Fica com aquele brilho de lataria de carro, que a gente fala. Fica brilhoso. Tá. Mas tem como a gente tirar, tem como a gente anular esse brilho na hora que tá fazendo o pigmento? Porque tem micropigmentadores que usam tinta de tatuagem. Eu sou O que, uma. que é isso? Não, aí o que, que acaba acontecendo? Você dá menos passadas. Então, enquanto no dermógrafo você está acostumado a dar 3 passadas, com uma tinta de tatuagem você vai dar uma. Se você está acostumado a Exatamente. dar 5, você vai dar 2. Então, ou seja, você vai saturar menos. Aí, no caso da tinta de tatuagem, aí segue um conselho, né? Eu aconselho sempre o profissional que vai usar ou que vai, faça primeiro um experimento. Vai lá, pega uma banana, uma laranja, uma pelezinha de porco e vai treinar. Justamente pela carga pigmentar ser muito alta, a Alta. fixação é de primeira e tem que ter uma mão micro leve. Tem que ser assim um doutor Strange do dermógrafo e da agulha. Porque se tocar o louco, Eu aí costumo falar só no assim. martelinho de ouro. Exato, eu costumo falar assim. Tinta de tatuagem é para peles de difícil pigmentação. Bastante. Ou seja, que não fixa, nem a pau. Então você usa uma tinta de tatuagem porque vai ficar como se fosse uma tinta de micro. E vai ficar perfeito. E o aspecto nem fica tão brilhoso assim, né? Não, porque você tem muita perda, então fica perfeito. Fica Agora, perfeito. em peles mais envelhecidas, que só de riscar já fica, toma cuidado É com essa complicado. tinta, né? Tem que tomar cuidado. E sobre o dióxido de titânio, que tem gente que diz que o dióxido de titânio está presente nos laranjas, por isso que é tão arriscado fazer aplicação de esfregaço ou finalização de aplicação de laranja puro na pele ao finalizar um procedimento de microblading, que geralmente o microblading é quando a gente a gente faz o esfregaço ali, a gente faz a saturação. Sim. Qual é o cuidado que a gente deve ter na hora de aplicar? Porque sempre tem aquele truquezinho, vamos aplicar laranja no final para fazer uma película, Película. para dar um brilho, uma beleza para a cor e também para fazer a parte da correção do martelinho. Mas o cuidado e o percentual de dióxido de titânio presente nessas tintas é muito alto? Como é que é? Não. Então, o que, que acontece? Nem todos os laranjas têm dióxido de titânio na composição, E tá? qual as Nem todos. categorias? Você tem que verificar o seguinte: se a informação do CIS vem escrito no rótulo, então vocês vão prestar atenção se está descrito o 77891, que é o que categoriza o dióxido de titânio. Tá? Daí você só assim, Lídia, mas não vem essa informação. Então o que, que eu faço? O teste de São Tomé, então é ver para crer. Então a gente vai e passa na pele e pinga uma gota de água. Se aquele laranja der uma turvada, mudar a cor e ainda assim você não enxerga a pele embaixo, tem dióxido de titânio. Agora, se você pingar água e Olha enxergar que a pele, interessante. não tem dióxido de titânio. Porque o branco te dá cobertura. E na presença da água ele se desprende, mas mesmo assim ainda você não enxerga a pele. E quando não tem, o pigmento se desprende e você enxerga a pele.
No caso, a água desprende a molécula só do pigmento, mas mantém a estrutura do dióxido. Exato. Porque o Espalha a dióxido é molécula, denteado. tá? Ele espalha a molécula do dióxido, mas ele não desprende a estrutura dele, tipo, ele dá aquela espalhada, mas a estrutura fica intacta. Isso, não larga o osso. Ui, é coisa boa. Por isso que tem que ter muita. E qual assim o teu conselho bem categórico para a pessoa usar esse tipo de pigmento que tem. Gente, vocês ouviram a diquinha, né? Eu disse que eu não ia gravar a live, mas eu vou gravar assim, depois vocês voltem e escute que essas coisas são muito importantes, tá? Então, o que que tu aconselha, o teu conselho assim bem categórico para o uso de pigmentos que têm um dióxido de titânio, principalmente nessa fase do esfregaço? Eu já Tá. sei, mas eu quero que tu conte. Então, o que que acontece? Por mais que você faça o esfregaço, tá? Vai gerar um tipo de um selante, tá? Mas não vai ser aquela coisa, aquela blindagem, né? Que todo mundo teme. Então, qual é o perigo? Quando realmente você injeta ele na pele, tá? Em- com que movimentos? Circulares. Circular e dióxido de titânio não se conversa. Porque a partir do momento que você está fazendo esse movimento de bolinha, o titânio está criando uma corrente. E com isso ele vira um quebra-cabeça. Aí forma isso aqui, ó. Você não enxerga. Então ele blinda. E um outro aspecto também a respeito do dióxido de titânio. Dependendo da tinta, a carga do dióxido de titânio é maior ou menor. Porque o Do que titânio o ele é próprio usado nas pigmento? tintas. Porque o titânio nas tintas, eles são muito utilizados como aditivos. Então, ou seja, para dar estabilidade na tinta. Né? Só Nossa. que o que, que acontece? O orgânico, ele é instável. Então, ele precisa de uma carga de titânio maior. O inorgânico, como as moléculas já são mais denteadas e têm tamanhos muito semelhantes, já não te obriga a colocar dióxido de titânio. Ou, se não, você coloca uma concentração muito baixa. Então, com isso, também, de acordo com a natureza da tinta que você está trabalhando, o risco de você criar um escudo com titânio é maior ou menor, de acordo com a natureza da tinta. E no caso ali da extração, trabalhamos uma tinta que possui dióxido de titânio na sua composição, houve aquele probleminha do excesso de corte, sangramento. O dióxido de titânio, ele não tem resistência ao óleo mineral, a gente também consegue extrair ele ou a gente consegue deixar ele estabilizado numa superfície mais baixa Não, e ele não o óleo sai totalmente, mineral, não, o óleo mineral ele remove tudo, tudo. tudo, tá? Ele é o famoso gordinho, baixinho, folgado. Ele expulsa todo mundo, tá? Mas Ele é o por que que ele faz mimadinho, isso? Ele entra e faz o quê? porque na realidade é por densidade, tá? E um outro aspecto, o pigmento, ele tem afinidade por óleo. Então ele se dissolve nesse óleo e sai. E o que não se dissolve nesse óleo é expulso. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se eles não se misturam, se eles não são miscíveis, um expulsa o outro. Por essa natureza de densidade. Ah, então é Porque onde a gente consegue. Eu sempre digo, né, que às vezes acontece. Uma vez uma cliente minha deu um espirro. Eu estava terminando a sobrancelha dela, vocês não têm noção. Eu trouxe o risco até aqui em cima da testa, gente. Lógico, não foi até aqui em cima, mas foi até mais ou menos aqui assim. Ela espirrou, um espirro assim, que não fez barulho, ela não fez nenhuma reação, uma expressão física de que espirrar. Eu tava ali terminando, ela simplesmente. E ó, veio o corte. Ela olhou bem arregalada pra mim. Ai, Fê, e agora? Eu disse, agora tu fica aqui quietinha, tu vai sair com esse arranhão de gato daqui, mas tinta não vai, relaxa.
E é interessante que você usa o microbrush. Microbrush, para quem não sabe, é aquele bastãozinho que o dentista usa para fazer algumas colagens da porcelana no dente. A gente pode usar aquilo também. Então você pinga o óleo mineral naquela parte ali e você dá uma esfregadinha ali em Obrigado. cima. Quando você vê, fica só o cortezinho, parece que foi só um arranhão mesmo, aonde você errou, aonde você quer tirar. Mas lembrando que é só na hora ali mesmo e até no máximo 30 dias, né, Vivian? Sim. O ideal é na hora, né? Aham. Aí a pessoa vai embora de uma rinha de galo ou uma briga de gato, né? Mas depois de 2 dias isso desaparece. Tem profissionais que pegam a tinta pele, passa para camuflar o risquinho. Também é uma possibilidade. A tinta da cor da pele dela, né? Dá uma esfumadinha, né? Faz um esfregaçozinho. Mas aquele vermelhinho depois de 2 dias sai. Não precisa se preocupar com isso. Certinho, então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que nós já passamos de 1h30 de live. Eu já estou me despedindo da Vivi, porque ela tem que descansar, porque ela veio fazer o mestrado dela. Ó, ela tá ali com os olhos que é um farol. Eu tô Deixa eu sorrindo ver. já. Mas, gente, quem não conseguiu fazer pergunta para a Vivian, deixa as perguntinhas aqui, que depois ela dá uma olhadinha na live, ela vai responder na medida do O possível, que eu não tá? respondi, eu vou lá e respondo, tá? Porque assim, como, Exatamente, como ela vai lá e eu responde. entrei na live da Fê, eu não consigo visualizar as perguntas. Eu não sei que raio que acontece na droga do meu celular, que eu não consigo ver, Você não né? Então consegue eu não ver. tenho acesso. Vivi, e quando que tu vai estar no Brasil? Que muita gente tá me perguntando aqui, inclusive no WhatsApp, para fazer curso de Outubro. colorimetria. Isso, Vou estar em pode falando outubro e aí. novembro, né? Eu chego em Outubro e outubro. novembro no Brasil. Gente, minhas Isso. alunas, que não é minhas alunas, pessoal que acompanha a gente, é um curso que não se perde por nada neste mundo, tá? Depois vocês peguem os contatos da Vivi ali. Eu vou deixar embaixo da live, eu vou deixar o contato dela, eu vou deixar o Facebook, eu vou deixar o Instagram. Vocês entrem em contato com ela para saber mais a respeito dos cursos, porque vale muito a pena. Ela é um divisor de águas, é só o que eu tenho para dizer para vocês. Ela mudou muita coisa na minha cabeça antes de eu estudar colorimetria e a parte de despigmentação química e ácidos. Depois a gente vê uma live aí para fazer a respeito de despigmentação para quem trabalha com isso. A gente vê uma outra live para fazer. Vivi, um beijo. Muito obrigada. Eu que agradeço o E escolhe convite. uma receita bem boa aí para fazer, que semana que vem, tirando a semana que vem, na outra eu tenho que ir a Lisboa resolver uns problemas lá no consulado e eu vou aí na tua casa tomar café. Comer um pastel E de ó, bacalhau era pois. ai, gente, que coisa mais boa. E aqui dá para comer bacalhau, né? Não tem o que fazer. Ai, não. Não é. Vivi, pois então, um beijo, muito obrigada. Eu sei que tu precisa Beijo, gente. descansar. Até uma próxima. Gente, Até. deixa as perguntinhas de vocês ali que logo a Vivi responde. Tá? Um Beijo. beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A live se estendeu um pouquinho, passou, tá em quase também a respeito de sobrancelhas, na parte de estrutura, né? Altura e por aí vai. Mas eu faço uma outra live para a gente falar sobre isso, porque realmente conversar com a Vivian Borges é algo, principalmente de pigmento, é muito interessante porque ela é uma enciclopédia, ela é maravilhosa, ela é uma professora extraordinária. E eu quero agradecer de coração todas vocês. Eu quero saber se vocês gostaram. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. Deixa eu ver. Amei, parabéns, muito bom. Vivian maravilhosa, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Agradecemos mesmo, né, Karina? Karina Montenegro. E vocês vão deixando aqui os seus comentários nessa live. Eu vou deixar gravada assim, porque teve muita gente que me chamou, disse que não ia conseguir assistir. Então eu vou deixar gravada para essas pessoas assistirem. Podem deixar perguntas que a gente volta para responder. Essa semana eu faço uma nova live para a gente falar só sobre as alturas das sobrancelhas, porque tem muita gente que me procura
dizendo que tem problemas com isso. Eu já medi com paquímetro, eu meço com linha, eu meço com compasso áureo, com a fita colada. Eu uso todos os processos de medir a sobrancelha. O design fica lindo, fica perfeito. A cliente senta, acabou. E parece que não tem jeito. E eu apago e refaço, e apago e refaço, e não tem jeito. Como é também um assunto que se estende, e aqui já são 10 para as 2 da manhã, então eu vou fazer essa live falando desse assunto no outro dia. Prometo que eu aviso vocês. Muito obrigado para quem esteve aqui. Eu quero dizer que eu estou bem feliz de saber que tem micropigmentadores que estão preocupados em aprender de verdade. Eu faço as minhas reverências a vocês. Vocês são os melhores profissionais existentes, porque todo aquele que busca conhecimento é aquele profissional que merece respeito dos outros profissionais, merece respeito dos clientes. E todos que estiveram aqui nessa live, os que não puderam, né, que infelizmente às vezes compromisso, mas foram lá, mandaram um recadinho carinhoso, disseram: Fê, grava lá, eu quero assistir. Mas vocês que estão aqui, eu quero dizer para vocês que vocês são foda. E é isso aí, as clientes de vocês merecem vocês na vida delas, porque vocês são responsáveis. Um beijo para vocês, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Treinamento online 100% de lábios, correção, mas isso para quem já é micropigmentador de lábios. Quem quiser saber mais informação, me chama no inbox aqui do Facebook ou do Instagram que eu respondo, tá? Esse treinamento eu fiz testes com eles e é um treinamento 100% funcional. Tão funcional que se não funcionar eu devolvo o dinheiro. Então essa é a minha garantia. Eu devolvo o dinheiro se não funcionar porque eu sei que é 100%. Tá? Então para quem já é micropigmentador de lábios, que quiser saber mais informação desse treinamento, aonde eu abro a caixinha de Pandora, eu conto tudo. Todos os segredos dos segredos dos segredos que não são contados nos cursos de lábio, no treinamento, no Training for Lips, que foi desenvolvido por mim, eu conto tudinho, tá? Inclusive tem depoimentos de gente que já fez o treinamento, super funcionou, tem fotografias e tem depoimentos dos alunos falando dos resultados, tá, gente? Beijo pra vocês, vou concluir aqui, vou deixar gravadinho pra vocês assistirem quando quiser, tá bom? Um beijo, gente, boa noite pra vocês.